elementos para um culto no lar. Você pode falar comigo, elementos para um culto no lar. Agora sozinhos no 3, 1, 2, 3. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 7. Tem uma palavra muito especial e que quero compartilhar com todos vocês nessa tarde tão edificante. Você, depois desse momento, receberá um período para poder tomar um café, comprar um livro, comprar um doce, colocar um pedido de oração. Ontem estreou no culto das mulheres ali o quadro de oração, muito especial. Então, use esse momento depois dessa plenária para beber uma água. Às 18 horas em ponto voltaremos. Imagino que todos já encontraram. Então, como encontraram, diz assim a palavra: Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Só até ali, filhão. Pode ir. Isso. Vamos de novo, até em tua casa. Diz assim, ó, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Então está falando para quem? Para os pais. Tu ensinarás aos teus filhos. Se são os teus filhos, então está falando para quem? Para os pais. E se está citando filhos, significa dizer que também é para os filhos, ou seja, é uma palavra para a família inteira. Aí continua, conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa. Até aí, em tua casa. Elementos para um culto no lar. Em minha formação, o culto no lar foi muito primordial. Eu aprendi a orar dentro da minha casa. Eu tive o primeiro contato com a Bíblia dentro da minha casa. Eu entendi sobre um culto dentro da minha casa. Eu aprendi sobre Jesus, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, nos cultos, nos lares. Eu me recordo que, mesmo sendo tão pequeno, o culto no lar era, ao meu ver, naquela época, algo muito pesado. Se não me engano, era 30 minutos ou menos, eu não tinha ideia de tempo, mas era o desenho, era o tempo de um desenho. E ali nós ouvimos da palavra, até que então a gente não apenas passamos a ouvir a palavra, mas depois nós passamos a ouvir e praticar a palavra, e depois a gente passou a fazer aquilo que estava sendo ensinado, porque depois de um tempo nós ouvimos, entendíamos e praticávamos, depois exercíamos. E aí nós passamos a dar uma palavra breve em casa também, a orar em casa. Eu não tenho dúvidas que o culto no lar foi uma divisão de águas na minha vida. Eu acredito que quando estou citando isso, para algumas pessoas as lembranças acabam vindo de forma tão maravilhosa. A Bíblia Sagrada fala de inúmeros acontecimentos dentro das casas. Os milagres que o Senhor realizava dentro das casas. Nós podemos falar de um livramento extraordinário, quando o povo de Israel estava em uma terra que não era deles, e quando o anjo da morte passou, eles estavam onde? Dentro de casa. E o texto bíblico é que eles deveriam ali celebrar a Páscoa em casa, e o sangue daquilo que eles iriam ali se alimentar deveria estar aspergido sobre os umbrais, porque na celebração a morte passaria, pularia as casas. É interessante que quando a casa tem alegria, a morte pula a casa. Nós podemos também citar o caso de Raabe, aquela que foi a prostituta que ajudou os espias quando estiveram em Jericó. E a palavra liberada para aquela mulher é:
Se você estiver na casa com fio vermelho amarrado na janela, e se toda a sua família estiver também dentro da casa, tu e tua família receberá livramento. Podemos falar também da casa daquela mulher que entendeu que não bastava ver o profeta passando na rua, mas era necessário colocar um cômodo para o profeta dentro de casa. Porque o profético não podia estar na rua, o profético tinha que estar dentro da casa dela. Fala assim comigo, o profético não tem que estar na rua. Agora deixa eu explicar, vocês vão me ajudar nessa plenária hoje. Profético na rua, Deus está fazendo coisas maravilhosas lá, Deus está fazendo coisas tremendas lá. Olha como Deus está fazendo coisas maravilhosas passando aí. Não, o profético não tem que estar fora. Fala assim comigo, não tem que estar fora. O profético tem que estar em casa. E aí o sentido é, o profeta não está mais na rua andando por aí. Agora o profeta e o profético tem um lugar dentro da minha casa, onde ele pode comer, onde ele pode sentar e onde ele pode deitar. Onde pode ter comunhão, o profético tem que estar. Onde tem que ter conversa, descanso, o profético tem que estar. Onde há descanso, profético tem que estar. As casas continuaram extremamente importantes. Daniel, em um outro exemplo clássico, mesmo sendo proibido de orar, ele ia para a sua casa e por 3 vezes ao dia, em direção a Jerusalém, ele orava. Porque a proibição e a perseguição podem até ser uma realidade, mas fora da minha casa, porque dentro da minha casa a oração continua viva. O mundo pode inventar um bocado de coisas, várias ideologias, vários não podes, várias determinações bobas. Mas quando chega na casa, é como se Daniel estivesse dizendo, da porta para lá manda o Senhor, mas da porta para cá mando eu. E na minha casa continua tendo oração 3 vezes ao dia. A Bíblia Sagrada diz que Jesus era um frequentador de casas. Ele gostava de estar nas casas. Porque casa para um judeu significa um lugar de acolhimento. E você estar em uma casa significa dizer que você é bem-vindo àquele lugar. O Senhor Jesus, por várias vezes, em seus relatos nos evangelhos, Jesus estava onde? Nas casas. Ontem estava ouvindo eu li algo fenomenal que dizia assim, para o judeu, porta aberta é dizer, pode entrar quem quiser. Mas teve um momento em que Jesus voltou para uma das regiões e tinham tantas pessoas que a porta estava aberta, as janelas estavam abertas, mas não tinha como entrar ninguém, porque todo mundo queria entrar naquela casa. Mas aí o que eu escrevi foi, não tenha zelo pelo seu telhado, se tiver que destelhar, deixe. Porque quando faltou espaço na porta, amigos valorosos entenderam que poderiam ser bênção para alguém e aquela pessoa não podia ficar fora da casa, aquela pessoa tinha que estar dentro da casa, e o caminho encontrado para aquele paralítico estar dentro da casa era onde? Pelo telhado. As casas continuaram relevantes na Bíblia, e o próprio texto que estamos usando para estabelecer princípios aqui na nossa casa sobre o alcançar, sobre o integrar, sobre o cuidar e sobre o motivar, o impulsionar, o equibar, o ide, está em Atos 20:20.
Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 20, que diz assim: sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Fala assim comigo: de casa em casa. De novo, de casa em casa. Parece que não apenas Jesus gostava de estar nas casas, mas os discípulos de Jesus entenderam que também o melhor caminho para alcançar famílias, lugares, era através das casas. A igreja de Éfeso, a maior, a mais robusta no sentido de maturidade, era uma igreja que se reunia nas casas. O único templo naquele tempo era o templo de Jerusalém. E depois, quando chegaram à Europa, foram conhecendo os outros templos, mas era comum que os discípulos continuassem a pregação de casa em casa. As casas sempre estiveram no coração de Deus. Não é à toa que Deus nos mostra, através da maneira como Ele se mostra, uma família. Não é à toa que a Bíblia diz que quando reconhecemos Jesus, somos inseridos também nessa família de Deus. Se tem família, precisa ter casa. E eu não estou falando de templo. Ainda que o templo seja importante, eu acredito que seja necessário. Mas de casa em casa. Em todo o período primitivo, a igreja se movia nas casas. Somente no final do período primitivo, para o início do período medieval, começaram os templos. E a igreja deixou gradativamente de se reunir nas casas e passou a se reunir cada vez mais nos templos. Os templos sempre foram importantes, mas o reunir-se no templo ou nos templos nunca tirou o peso de se reunir nas casas. Existem pessoas que nunca vão no templo, mas se você convidar para ir na sua casa, eles estarão lá. Passaram anos e a igreja continuou se movendo nas casas. Uma das maiores experiências que eu tive foi no NEBS, que era conhecido como Núcleo de Evangelização Bíblico, onde nós ouvíamos em 4, 5 semanas o plano da salvação, e na 6ª semana nos reuníamos no templo. Hoje é conhecido como Casas de Paz. E deram uma nova roupagem melhor, evidentemente, Casa de Paz. Mas depois disso, vieram movimentos, e as casas passaram a ser vistas como algo ruim. Como às vezes acontecem as coisas, né? Algo que biblicamente sempre foi comum, por causa de movimentos que foram colocados sem grande sabedoria. Simplesmente a gente acaba dizendo que uma coisa é boa, passa a ser uma coisa ruim. E aí a igreja, em vez de focar nos movimentos das casas, a igreja foi começando a deixar as casas. Mas hoje a expectativa é despertar o seu coração para você voltar com esses princípios, esses elementos. Eu acredito que esse movimento das casas, ele precisa voltar. Não é algo que tem que ser colocado hoje, não, é algo que precisa voltar, porque está no DNA da igreja, está no nascedouro da igreja. Antes do Novo Testamento já havia movimentos nas casas. Então é tempo de nós nos voltarmos para as casas. Talvez você esteja pensando como voltar às casas.
em trabalhos específicos? Acontecerão, não tenha dúvida disso. Inverno, aquecer uma vida, está voltando. Alguns movimentos dentro das casas estão voltando. Os grupos de Meriti, temos 97 ruas nessa comunidade. Ruas, eu não estou falando de becos e nem vielas, estou falando de ruas. E olha, tem que ter uma casa de Jardim Meriti em cada rua dessa. Tem que ter. Mas eu não estou falando de um plano de colocar a igreja simplesmente para se movimentar em sua essência nas casas. Não, nesse primeiro momento, a minha intenção é colocar para você a importância das casas. Nesse segundo momento, mostrar para você que é possível você reacender esse fogo dentro da sua casa. É bem verdade que existem dificuldades. Tempo. Hoje a maioria dos casais, das famílias, o esposo trabalha e a esposa também trabalha fora. Muitas famílias hoje, os seus filhos, eles estão na creche, depois escola, depois reforço escolar e depois chega em casa. Nós estamos falando de um tempo novo. As respostas do ontem não são as respostas para hoje. Mas não significa dizer que as soluções dadas pelo céu não precisam ser ali melhor aplicadas nos dias de hoje, da maneira que atenda à realidade do hoje, de forma que nós consigamos responder às demandas para hoje. Segundo ponto, a vida está mais corrida, é uma das grandes dificuldades. Nós chegamos a falar assim, estou sem tempo, porque a vida está extremamente corrida, e não tem a ver apenas com adultos, tem a ver também com crianças. Nossas crianças estudam, vão para o curso, depois vão fazer alguma coisa, depois vão fazer alguma coisa, depois vão fazer uma coisa, e no final a gente acaba que percebe que coisas maravilhosas como o culto no lar acaba passando desapercebido. Não se sinta culpado por isso. Se você não está com tempo, se trabalhar, o que eu vou fazer? Não se sinta culpado. Eu estou pontuando que parece que a nossa sociedade hoje, em si, tem dificuldades. É isso. Outra coisa que é um ponto dificultador, as facilidades de comunicação. Quando nós sentamos à mesa, na maioria das vezes nós estamos falando no celular, estamos vendo alguma coisa, dificilmente nós deixamos essas coisas que são importantes, mas em momentos também que são importantes de lado, para aproveitar aqueles momentos que são mais importantes do que estar em celular. Se você faz isso, eu canso de fazer isso, não se sinta culpado. Minha intenção aqui não é te deixar se sentindo culpado, é apenas analisar as dificuldades que surgem e que são realidades para todas as casas. Todavia, eu acredito que essa essência do culto no lar, ela precisa voltar, porque, como pontuei na introdução, foi no culto no lar que eu tive o primeiro contato com a Bíblia. Foi no culto no lar que eu orei pela primeira vez. Foi no culto no lar que eu cantei pela primeira vez. Foi lá que eu ouvi o batismo, sobre batismo. Foi lá que eu ouvi sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. E eu lembro que naquela época eu achava que eles eram 3 deuses. Quando eu passei a orar, eu orava, Deus, 5 minutos para Deus. Deus, muito obrigado por existir. Mas para Jesus não ficar com ciúme, 5 minutos para Jesus agora. Jesus, obrigado pelo Senhor existir. E aí, para Jesus não ficar, o Espírito Santo não ficar com ciúme, eu orava também 5 minutos para o Espírito Santo. Espírito Santo, obrigado por o Senhor existir. Quem já teve essa confusão mental como eu já tive? Ninguém teve essa confusão, eu já tive. Fiquei até com vergonha. Só uma lá, estamos juntos. Foi lá que eu aprendi sobre igreja. Foi lá que eu ouvi sobre evangelização.
As casas possuem lugar reservado no coração de Deus, digo eu. Por isso, eu entendo que existem alguns elementos que podem te ajudar a reestabelecer o culto no lar. Primeiro elemento, amor. Fala comigo assim, amor. Um bife que é feito sem amor fica ruim, mas um ovo feito com amor fica delicioso. Não tem a ver com a quantidade de tempo que você vai usar, se você sabe falar bem, se você sabe orar bem, se você sabe cantar bem, não é isso. O que tem que mover o sentido do culto do lar na sua casa é o amor. João capítulo 13, versículo de número 1, Jesus falando aos seus discípulos, no final desse versículo ele diz assim, e ele vos amou até o fim. Ele vos amou até o fim. O que convence o homem de determinadas situações é o quanto nós amamos com o amor que Jesus ama. Ame. Trabalhe o amor dentro da sua casa. Casas que trabalham o amor fecham brechas para determinadas situações. Trabalhe o amor. O amor, ele é algo que ativa. O amor é algo que motiva. O amor é algo que empodera. O amor é algo que cura. Não faça cultos no lar sem amor. Por isso, o primeiro elemento para um culto no lar é o amor. O amor pelas vidas. Sabia que você está aqui. Uma irmã me procurou, ela vai saber o que estou falando, ela está no nosso meio para contar um sonho. E eu já tinha ouvido algo similar de um outro pastor, e eu fui ouvir de novo o que outro pastor disse, e a experiência dela foi algo muito poderoso, pelo menos eu entendi como tal. E eu percebi claramente que hoje nós estamos aqui salvos, meus irmãos. Mas aqueles que estão lá nas nossas casas, se eles não tiverem Jesus, eles não vão ser salvos por causa da nossa fé. Eles precisam ter fé deles para serem salvos. A sua fé não vai salvar o teu cônjuge. Quem está entendendo esse negócio aqui? Por mais que nós amemos, a nossa fé não vai salvá-los. Eles precisarão tomar uma atitude. E quando nós entendemos isso, que trazer a realidade do culto no lar, trazer a realidade para o culto do lar, é trazer a realidade de que nós nos importamos com quem está na nossa casa. 2, não faça culto no lar sem o elemento do pertencimento. Existem pessoas que estão dentro da casa e simplesmente só criticam a casa. Pastor Roberlan falou mais cedo e foi perfeito na colocação. A grama do vizinho nunca será mais verde do que a sua. A sua é a melhor grama, porque é ali que você investiu, é ali que você se dedica. Pode ser simples, mas é sua. É sua. A grama não precisa ter o que o do outro tem, ela precisa ser ideal para você, só isso. Trabalhe o pertencimento. Diga o quanto você ama sua casa, sua família. Expresse isso, mostre isso com ações. Pastor Nilson nos desafiou os casais mais cedo. E ele falou assim, fale não para os outros o quanto o seu cônjuge é importante, mas fale para o seu cônjuge o quanto ele ou ela é importante. Filhos, fale para os seus pais o quanto eles são importantes. Não fale para os outros. Às vezes nós falamos para os outros, meu filho é maravilhoso, minha esposa é maravilhosa, meu esposo é maravilhoso, o esposo de vocês é maravilhoso. Então, eu não. Então, e às vezes a gente tem que falar com a pessoa, tem que ter o cuidado. Desenvolva o pertencimento. Todos nós temos dificuldades dentro de nossas casas.
Mas desenvolva o pertencimento. Seus filhos não são filhos de outras casas, eles são filhos da sua casa. A sua família é a que Deus te deu, então é a especial, é a casa especial. 3, o princípio, os elementos importantes para o culto no lar são os princípios. E aí eu digo, que princípios são esses? Um bom culto no lar precisa ser regido com palavra. Um bom culto no lar precisa ser regido com oração. Um bom culto no lar precisa ser regido com propósitos. A palavra precisa estar ali marcando, estabelecida na sua casa. É na sua casa que seus filhos ouvirão pela primeira vez a palavra, a Escritura, a Bíblia. É na sua casa que os seus filhos vão ouvir sobre oração e vão aprender a orar. Você não precisa orar como os outros oram aqui. É a sua casa, meu irmão. Você vai chegar lá na sua casa, meu Deus, meu Pai, conversa com Deus. Fala de Deus como um amigo. Fala com Deus como alguém que é algo maravilhoso, que é maravilhoso. Mostre paixão quando falar com Deus, porque os teus filhos estão vendo a paixão que você está falando com Deus. Tem um vídeo que percorre aí, que o pai estava assistindo um jogo com o filhinho, e o time do pai tomou um gol, pode ser o Flamengo da vida. Aí o pai fez isso, assim, e o filho estava assim vibrando, mas quando o filho bebê, ele olha para o lado e vê que o pai está assim, sabe o que o filho faz? E deita igual o pai deitou. Eu vou errar na forma, mas vou acertar perfeitamente no propósito. Os nossos filhos mais ouvem o que nós fazemos do que nós falamos. 4, estou chegando no final. Tenha uma organização, princípio da organização. Tem que ter um dia. Tem que ter dia. Vamos fazer um culto no lar, tem que ter um dia. Porque quando estabelece dia, estabelece disciplina. 2, tem que ter horário. Tem horário para começar e tem horário para terminar. Porque não pode ser maçante, não pode ser chato. Tem reuniões, não sei vocês, mas que eu vou, falo, o sangue de Jesus tem poder, está maçante isso. Tem conversas que a gente vai ter com alguém e fala, não estou aguentando isso não. Que coisa chata. Que coisa horrível. Por isso que dentro da organização tem que ter dinâmica também. O culto no lar tem que ter dinâmica e tem que ser dinâmico, Celinha. Senão a coisa fica chata, maçante. Você tem que fazer algo que inspire a vontade de falar assim, eu quero de novo. Eu quero de novo. Tudo que fazemos, gravem isso, tudo que fazemos por obrigação é chato, mas às vezes é importante. Mas o fato de ser importante, você sabe que é chato para aquele nicho de pessoas que estão na sua casa, não tem que ficar de forma continuamente chato. Trabalha, ora. Tem pessoas que acham que é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. Tem que ter um início, tem que ter um meio e tem que ter um fim. Tem que ter um propósito, tem que estabelecer uma temática, tem que saber exatamente o que você está ensinando. Voltem em Deuteronômio capítulo 6, 7, por favor. E aqui eu termino. Tu as ensinarás com todo zelo. Deixa congelado isso daí. Meus irmãos, aqui em casa, o Senhor Jesus não te deu autonomia quanto à missão. A missão é ide e pregai o evangelho, fazei discípulos. Ele não te dá autonomia. Eu vou pregar se quiser. Não é assim. Agora,
Ele te deu autonomia de como cumprir a missão. E vocês vão entender agora. Porque às vezes a determinação é pinta a parede. Mas para pintar a parede tem um bocado de coisa aqui. Dá para só pintar a parede? O que você tem que fazer? Preparar o terreno para ir lá pintar a parede. Às vezes você está com a coisa na sua frente, mas aqui está todo... não dá para passar. Aí você tem que dar uma volta, mas você tem que cumprir a missão. A missão você vai cumprir. Agora, como você vai cumprir depende do momento e da estação que você está vivendo. Depende do local que você está, depende da hora, depende da disponibilidade. Por isso que marcar dia e horário é importante. Porque hoje adolescente tem agenda. Que coisa, né? Criança, meus filhos têm agenda. Deus disse, vai, pregue, mas ele falou assim, vai lá, vê o melhor caminho para isso. Conheça o seu local. Faça uma pesquisa, o que melhor enquadra ali. Estamos falando de novo de racismo. Essa coisa horrível, racismo é pecado. Não vou pela maluquice que estão criando por aí, mas de fato existe racismo. Então tem que se estudar, tem que ensinar. E aí a Bíblia diz, ensinarás com zelo, ou seja, com zelo, você tem que fazer bem feito. Mas também tem um outro termo aí, que se chama perseverança. Nem sempre é fácil, mas você tem que insistir. Eu gosto do dito antigo que diz, água mole, pedra dura. Tanto bate, até que fura. Conversarás. Culto no lar não é um culto público. Quem está entendendo isso aqui? Culto no lar é de bermudão, de bonezão, de sentado no sofá, na cadeira, mas existem elementos que não podem perder. Profético, oração, palavra, princípio não pode. Mas vou pregar. Meus irmãos, agora eu vou pregar, é o culto no lar. Sabe como é o culto no lar? E conversarás. O termo bíblico naquele tempo é pega a cadeira, senta, coloca a pessoa do lado e conversarás. Dentro da casa não tem que ter teologia. Eu vou pregar teologia, esquece disso. Eu vou pregar uma mensagem difícil, vou pregar a volta de Jesus. A igreja vai ficar, vai sofrer, vai embora. Foge dos assuntos difíceis. Qual o assunto que vai pregar dentro da casa? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quem crê será salvo. E quem não crê já está condenado. Que texto eu vou pregar? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que texto eu vou pregar? Eu vou pregar... Antes que houvesse dia, eu sou, fala de autoridade de Deus, e ninguém pode fazer escapar de minhas mãos, operando Deus, quem impedirá? Que texto eu vou pregar? Salmo 91, texto universal, todo mundo conhece, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Casa é o lugar de você inculcar aquilo que é essencial, foge das discussões malucas. Você tem que implantar ali, inculcar fé, Jesus, oração, amor pela igreja local, serviço, evangelização. É isso que tem que ser implantado na casa. Termino. Apesar da desconstrução das casas, do sentido do evangelho nas casas, eu acredito que é um tempo em que Deus está nos movendo a voltarmos a olhar primeiro para as nossas casas como algo, como uma ponte para alcançar outras famílias, a começar das nossas famílias, a começar da sua.
Tudo começa na casa. Quem compreendeu isso aqui? Então, primeiro elemento, amor. Segundo elemento, pertencimento. Terceiro elemento, os princípios. Quarto e último elemento, a organização. Que Deus queime ainda mais esses assuntos no seu coração. Quero orar, e depois da oração vocês vão ter 10 minutinhos, bebe um café ali, bebe uma água, faz alguma coisa, e voltam para o templo, que aí a gente vai de novo. Está valendo a pena essa conferência da família para vocês? Está valendo, né? São assuntos que na maioria das vezes a gente não aborda por uma situação ou outra, mas aqui a gente tem a oportunidade de falar mais pautado em certas coisas. Se você pode, fique sobre os teus pés. De repente você não falou com o seu cônjuge, o seu filho, sua filha que está do teu lado. Seu amigo, sua amiga fala, opa, boa tarde na paz. Nem te vi hoje. Que coisa incrível, nem te vi hoje. Nem sabia que você estava aqui. Nem sabia que você estava aqui, nem te vi hoje. Nem te vi. Tem um passarinho que era bem te vi, hoje é nem te vi hoje. As casas estão no coração de Deus. Eu quero orar dessa forma. Se você entendeu que esse movimento das casas precisa começar com você, eu queria que você colocasse como fé. Não tem. E se você não colocar, também é o sentido. Eu queria que você colocasse uma mão no seu coração. Se você entende que tem sentido isso que eu falei, sobre as casas, a importância das casas. Você no seu lugar, você começa a falar com Deus. Deus, desperta o amor, mais uma vez, de pregar nas casas. Desperta esse amor para voltarmos para as casas. Pai, te peço, no nome de Jesus, restaura os cultos nos lares. Restaura os movimentos das casas. Que essa igreja aqui, Senhor, alcance também vidas através das casas. Permita-nos como igreja alcançarmos as 97 ruas deste lugar, assim como as vielas, os becos. Permita-nos, Senhor, avançar no propósito que temos a certeza que está no seu coração. Quanto àquilo que acredito que começará nas nossas casas, que nós levemos a sério esses elementos. O elemento do amor, o elemento do pertencimento, o elemento dos princípios e da organização, e que possamos ver famílias sendo alcançadas e se rendendo ao Senhor para a glória do teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Posso liberar? 10 minutinhos, vão lá, toma um café, bebe uma água, vão no banheiro e a gente começa em seguida. Pastor Roberlan já está conosco. Roberlan de manhã. Ah, meu Deus do céu, confundi tudo agora. Misericórdia. Então, daqui a pouquinho, vamos lá, vamos tomar um café. Quiser comprar um livro, pode comprar ali. Quiser comprar um doce, pode comprar também, tá bom?